Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu, evangelista Marcos Aurélio, estou muito alegre pelo fato de ter conseguido memorizar mais um livro sagrado. Nós acabamos de memorizar a primeira epístola de São João. Aqueles que nos acompanham no canal Marcos Capítulo e através do endereço que nós também colocamos no YouTube, Marcos Aurélio citando o livro do Apocalipse, já puderam constatar a veracidade do assunto que nós estamos tratando com os irmãos acerca da memorização, e nós, glória a Deus por isso, já memorizamos o livro do Apocalipse, terceira Judas, terceira João, e acabamos de memorizar a primeira João. Tudo isso para que as pessoas que acessem o YouTube possam ouvir a palavra de Deus através da nossa fala. E eu quero agradecer a Deus por tudo, pelo privilégio que Ele me concede de estar memorizando a palavra de Deus e sem utilizar a Bíblia, sem olhar para ela. Não tem nada aqui de errado conosco. Nós estamos aqui para citar a Bíblia sem olhar para ela, memorizado. E eu quero citar 1 João para nós outros, para aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, todos aqueles e aquelas que amam a palavra de Deus. Independente da sua religião, escute a palavra de Deus. Vamos lá. 1 João, são 5 capítulos, nós memorizamos, e nós memorizamos através daquela tradução, João Ferreira de Almeida. Pela tradução João Ferreira de Almeida, diz assim o primeiro capítulo: o que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, e termos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo de número 2 de primeira epístola de São João. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas se alguém guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Irmãos, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina.
Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse, que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentirosa, como ela vos ensinou, também nele permanecereis. E agora, filhinhos, permaneceis nele. Filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Os dois penúltimos versículos, que deu uma pequena divergência, mas vamos agora recapitular de novo. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos para o capítulo de número 3 da primeira epístola de João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, nós somos amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque como Ele é, porque assim como é, nós o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si próprio, assim como ele é puro. E qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca
Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que dele ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e porque causa o matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte, e qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós bem sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida um pelos outros. Nós devemos dar vida uns pelos outros. Filhinhos, não, meus filhinhos, e qualquer que tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas estranhas, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos dele receberemos, porque fazemos o que agradava à sua vista e guardamos os seus mandamentos. E o seu mandamento é este: criamos o nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amamos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Vamos agora citar o capítulo de número 4 da primeira epístola de João. Vede, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, eis que já está agora no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. E nisto conhecemos, pois, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E isto é manifesto o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. E qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E isto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos agora para o último capítulo, o capítulo de número 5 de 1 João. Vamos ver se a gente termina rapidamente esse último capítulo agora. E todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto é manifesto. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus
mandamentos. O amor de Deus é este, e guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam: o Pai, o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está em seu Filho. Quem tem um Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi a vós, os que creis no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, em tudo que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por este não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Este foi o primeiro livro, esta foi a primeira epístola de João que nós memorizamos, e que Deus em Cristo possa vos abençoar. Não esqueça, continua sintonizando, nós vamos memorizar agora, vamos tentar memorizar em 5 meses a epístola de Tiago, e nós já memorizamos Apocalipse, 3 João, Judas e 1 João. E você pode também memorizar a Bíblia através dos estudos que nós vamos continuar passando para você. Que Deus em Cristo vos abençoe, que todos aqueles que amam a palavra possam ser edificados. Acabei de ler a Bíblia sem olhar para a Bíblia. Amém. Glória a Deus.